Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Mais Rica aqui na Rádio Empreendedora. Eu sou Deise Freitas, especialista em finanças pessoais, comportamentais e gestão simples para empreendedores. Antes da gente começar, eu queria já deixar o meu agradecimento especial à equipe da Rádio Empreendedora por abrir esse espaço, né, tão necessário para falar de dinheiro de forma leve, clara, prática e, claro, o meu carinho, a minha gratidão a você que está aí me ouvindo no carro, no trabalho, no intervalo ou em casa, não sei que horário você está vendo aí esse nosso programa. Pode ser pela reprise, pode ser na estreia ou pelo YouTube, enfim, não importa. É maravilhoso saber que você está aqui comigo, tem nos acompanhado, participado, enviado mensagens e compartilhado aí as suas histórias. Obrigada por fazer parte dessa jornada aqui comigo. Eu estou muito feliz. E hoje a gente vai falar de um tema muito essencial para qualquer pessoa que empreende: como fazer o negócio gerar lucro de verdade. E eu já te adianto, não vamos falar de faturamento, não é sobre faturar mais, já dando um spoiler. É sobre enxergar o que realmente fica, né? Depois da venda, depois que ocorre o faturamento e o pagamento de tudo, o que é que fica? Então já fica aqui comigo, porque este episódio pode mudar a forma como você conduz o seu negócio. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês é a ilusão do faturamento. Faturamento, ele é extremamente necessário e primordial, importante para existir o negócio. Não existe negócio sem faturamento, né? Ele é o primeiro de tudo, ele é o pulmão, é o que respira. Né? Para o negócio ter vida, para ele respirar, ele precisa faturar. Só que ele não precisa apenas respirar, ele precisa de outras coisas para estar vivo. Né? O corpo precisa de água, precisa comer, se alimentar, enfim, várias coisas ali, a atividade física, dormir, a gente precisa de várias coisas para que a gente fique vivo, né? Então, é dessas coisas que eu venho falar aqui hoje, coisas muito importantes, que é o que deixam ali o corpo sadio. E que corpo é esse? É o seu negócio, é a sua empresa. Mas, por isso que eu sempre digo para os meus colegas, para os meus clientes e pessoas que eu acompanho nessa trajetória aí de empreendimento, é que o sucesso não está no faturamento. E não significa, né? Não significa, quanto mais eu estou faturando muito, cheguei ao sucesso. Não é apenas isso. Eu acompanho empreendedores que faturam 30, 20, 40 mil por mês, e eles vivem ali no seu limite, né? No esgotamento financeiro, psicológico, endividado. E eu vejo também empreendedores que faturam menos, mas elas têm uma vida financeira mais leve, mais organizada, mais crescente. Daí a gente se pergunta o porquê isso acontece. Porque simplesmente existe uma diferença muito grande entre faturar e lucrar. O faturamento é o dinheiro que entra no seu negócio e o lucro é o dinheiro que fica. Mas sabe qual é o mais perigoso? É quando o empreendedor acredita, né? Quando ele começa a acreditar que vendendo mais tudo se resolve. E é muito comum, na verdade, é muito comum o empreendedor dizer isso, né? O que vai resolver meu problema aqui é vender mais, é faturar mais. E ele fatura, e ele vende, ele trabalha muito, só que os problemas dele continuam. Né? Ele não consegue perceber o porquê. E eu venho falar um pouco isso com vocês hoje, né? Que se a base do negócio não está sólida, quanto mais você vender, maior será o buraco, maior serão os seus problemas, mesmo vendendo muito. Então, é uma sincronia de ações, né? De coisas que o seu negócio precisa acontecer ali no seu negócio, né? Que você precisa fazer, que você precisa realizar. Não é apenas um ponto
né? Um ponto é o faturamento e existem outros pontos. E por isso que muitos empreendedores, ou até empresas muito grandes, chegam a um determinado momento que ela faz muito dinheiro, entra muito dinheiro em caixa, circula muito dinheiro, mas não lucra. Então hoje eu quero te contar os 3 principais motivos que fazem você, empreendedor, trabalhar e chegar no final do mês, cadê o dinheiro? Não estou lucrando. Para onde foi esse lucro? Não estou enxergando esse lucro. Desses 3 motivos eu começo aqui com a margem baixa. Muitas vezes o empreendedor, ele cobra pouco. Como ele cobra pouco, ele precisa de volume de vendas para compensar, né? Porque a margem é tão pequenininha, então ele precisa de volume. E quanto menor a margem, mais esforço, né? Mais volume ele precisa, mais energia e esforço, só que o lucro dele é muito pouco. Então, essa é uma das coisas que eu vejo bastante acontecer na prática, essa questão da margem muito baixa. Outra coisa que eu vejo também, um segundo motivo, que eu chamo de custos invisíveis. São gastos que a gente não percebe, que está ali dentro do negócio girando, está ali dentro do funcionamento do negócio. Só que essas coisinhas invisíveis, muitas vezes de valor pequeno, aqui, ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, come seu lucro. Talvez horas extras, deslocamentos, descontinho aqui, descontinho ali, desconto ali, alguma ferramenta, retrabalho, alguma taxa. Chega no final do mês, aquilo que parecia pequeno, somando tudo, vira um rombo enorme. E o terceiro motivo, muito comum acontecer com o empreendedor, é a mistura financeira. Quando o dinheiro da empresa paga tudo da vida pessoal. E quando a vida pessoal depende 100% do caixa da empresa e tá tudo junto, misturado, você não sabe o que é de quem, quando começa, quando termina. Então esse é um dos motivos também, porque isso faz com que não haja separação. Então, como não tem clareza, você não consegue controlar aquilo que não está claro. Então, não tem lucro. Então, esses são os 3 principais pontos, né, que a gente vai tratar aqui hoje, que influencia ali diretamente no empreendedor viver ali cansado, frustrado, sempre com essa sensação de que o dinheiro foge dos seus dedos, que ele trabalha, chega no final, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Então, antes, né, de a gente abordar melhor esses assuntos, é necessário que você, empreendedor, entenda. Você vai dizer, claro, Deise, que eu entendo. Mas vamos deixar mais claro ainda. O que realmente é um lucro? Lucro não é o dinheiro que entra. Eu vejo muito isso. Tá cheio de dinheiro. Dinheiro entrando, pagando, entrando, saindo. O lucro é o que sobra depois do que você já fez de tudo. Ali já pagou funcionário, já pagou aluguel, já pagou suas despesas fixas, já pagou tudo que tinha. O custo do seu produto, do seu serviço, ferramentas, impostos, seu Prolabore. Ah, Deise, mas eu não tenho Prolabore. Você deveria ter, se você não tem. E tem um emprego, você tem um emprego disfarçado de negócio, se você não tem Prolabore. Porque se você trabalha na empresa, você não tem salário? Ah, Deise, mas eu não pego um salário. Então, como é que você vive? Né? O seu negócio não paga nada para você? Qual o salário que ele te paga? Então, você precisa rever essas questões, né, no sentido de estruturar, porque às vezes você pode achar que você tem uma empresa, mas na verdade você não tem. Você está tendo ali um emprego disfarçado de negócio. E muitos empreendedores pegam o que sobra e chamam de lucro, mas não é lucro, é uma sobrevivência. E o negócio que sobrevive não cresce. Então, como identificar a sua margem de lucro? Que é o primeiro ponto que a gente falou aqui, né? A margem de lucro, ela é a alma da empresa. Sem uma margem clara, não existe crescimento. Então, para você fazer uma margem que seja ideal para o seu negócio e que te traga viabilidade, que te traga lucro,
você tem que fazer uma análise dos seus custos diretos, indiretos, do seu tempo. Então, muitas vezes o empreendedor, ele coloca o preço dele baseado no concorrente. Então, o concorrente vende isso por 10. Eu vou vender também por 10, por 11, por 12, por 9. Então, você vai se baseando conforme o preço do outro, do concorrente. Mas você não sabe quais são os custos do concorrente. Se ele conseguir uma forma mais barata de fazer aquele serviço ou produto, quais são as estratégias dele. Você não sabe o que ele está fazendo e o porquê ele chegou naquele valor. Mas você tem que saber os seus. Quais são os seus custos diretos para você entregar o produto e serviço que você vende? Quais são os indiretos, como luz, água, telefone, internet, ferramentas, coisas indiretas que vão agregar ali no valor do seu produto? E qual é o seu tempo? O maior custo que ninguém coloca na conta nem na ponta do lápis é o seu tempo. Você também tem que calcular o seu tempo de trabalho. Então, depois disso, calcule o percentual do que realmente sobra e veja se está sobrando uma margem muito pouca. Ou seja, se está sobrando muito, muito, muito pouco, seu negócio não está devedor, mas assim, ele está respirando ali pelos aparelhos, assim, ele está no limite. Ele pode, e aí vem uma frase, né? O lucro não nasce na venda, o lucro nasce na margem. Então, depois de você verificar a sua margem, você vai saber se você está dando lucro, prejuízo, se você está nos aparelhos, se você está nos finais, né? Qual é a situação da sua margem hoje? A sua margem indica o seu lucro. Então, você vai identificar o lucro desses 3 pontos aí. Calcule o seu custo direto, indireto e o seu tempo e veja o quanto sobra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu falei são os custos invisíveis, que são os vilões, né? São os verdadeiros vilões da lucratividade, ou melhor, da falta de lucratividade. Os custos invisíveis são aqueles que, como eu falei, né, você não vê. E muitas vezes você vê, mas você acredita que é tão pouco que não vai fazer diferença nenhuma. Um Uber aqui, aquela entrega ali, aquele descontinho aqui. Só que quando você soma os descontinhos e os Ubers e outras taxinhas, ele é um ladrão de lucro. Então, anote aí esse segundo ponto, que é quais são os deslocamentos que você faz para atender um cliente, o tempo gasto que você está tendo para responder dúvidas, para responder, né, os clientes, o retrabalho que você está tendo com relação ao seu serviço, pequenos descontos que você dá sem pensar, né? Muitas vezes o vendedor ele não negocia direito, ele dá um desconto para a venda acontecer mais rápido, por ter medo de perder a venda, as taxas da maquininha que você usa, as assinaturas mensais, o tempo de consultoria informal que você dá só para fechar aquela venda. Tudo isso somado, né, dá esses custos invisíveis. E esses custos eles podem representar até 30% do lucro perdido. E tudo isso não está no papel, sai diretamente do lucro da empresa. E a gente não percebe realmente. Então, esse é o ponto que você deve fazer, levantar todos os custos invisíveis. E, por último, a sua precificação estratégica. Agora eu quero te dizer algo com muito carinho, com muita firmeza. Segura aí. O preço não é aquilo que o cliente quer pagar por aquele produto. Vou repetir. O preço não é aquilo que o cliente quer pagar. O preço é aquilo que mantém o seu negócio vivo. Então, muitos empreendedores têm medo de cobrar um valor justo, né? Tem medo que não vão pagar pelo preço que você está cobrando. Só que quando você cobra barato demais, você atrai o cliente errado. Aquele cliente que exige demais, aquele cliente que paga de menos, aquele cliente que não te valoriza, não está valorizando o seu serviço, só sabe rebaixar o seu serviço, reclamar e pedir desconto.
Então, precificar, na hora da precificação, você vai levar em conta os seus custos, sua margem, a sua entrega, o seu posicionamento, a sua experiência de mercado, o tempo que você destina para o seu cliente, para aquele produto e serviço sair com a perfeição e qualidade que você entrega. Então, pense em tudo isso também, não só os custos, né, propriamente ditos, mas o patrimônio que você é como profissional. Você também tem que colocar isso na balança. E pensando em tudo isso, fica mais fácil em cobrar um valor melhor, em cobrar um valor maior, porque você tem um posicionamento estratégico. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. A maioria das pessoas tem medo de fato de cobrar. É bem comum, principalmente prestadores de serviço, porque quem vende produto ainda diz assim, é o que eu comprei, é o frete, é o fornecedor, abatendo isso, abatendo o imposto, sobra isso. Né? Na cabeça dele ainda fica um pouco mais fácil de fazer essa conta do preço. Mas quem é prestador de serviço, né, muitas vezes tem mais dificuldade de cobrar o valor, porque ele quer cobrar menos, né? O posicionamento dele não está tão claro e tão estratégico ao ponto de que ele reconheça esse valor e ele faça uma entrega mais premium, digamos assim. Então, a reflexão que eu quero deixar hoje aqui para vocês com relação a lucro, né, vocês que estão me ouvindo agora, que o seu negócio existe para te dar uma liberdade. Não é para te aprisionar, não é para te cansar. O negócio ele não tá ali para te consumir. Então, reveja a sua margem, reveja os seus clientes, a sua carteira de clientes, reveja seus preços, os seus hábitos. O lucro é a única prova real de que o seu negócio está funcionando. O lucro ele vai te dizer ali se você está no caminho certo ou não, ou que você está fazendo algo de errado, em algum momento você se perdeu ali no meio do caminho, que acontece também. A gente tem que rever sempre as ações, porque há 10 anos atrás, quando a gente tomou aquela decisão, era um cenário. 10 anos depois é outro cenário, as coisas mudaram, o mercado mudou, o cliente mudou, né? Então, faz-se necessário essa revisão de tempos em tempos do seu público, do seu produto, do seu cliente. Então, ao lucro ou a falta do lucro é um indicador ali gritante se o seu negócio está funcionando ou não. E quais são os ajustes que você precisa fazer. Então, quando você fizer tudo isso que eu falei aqui, você vai perceber quais são os ajustes que estão faltando você fazer no seu negócio. E eu te digo mais, eu te digo que você merece viver um negócio que te entrega isso. Você merece viver um negócio que te dá lucro, que te dá liberdade, possibilidades e te dá margem de crescimento. Porque quando você tem uma margem muito baixa, ela te impede também de crescer. Por quê? Porque não sobra muito para você investir, para você tentar coisas novas, você fazer coisas novas, você comprar novos equipamentos, você fazer outras coisas. Não te dá margem, não te dá liberdade de você poder fazer algo diferente, então você vai repetindo ali o que você faz, não te dá liberdade de crescimento, possibilidade de crescimento. Então, a margem, quando você levantar tudo isso, você vai perceber se a sua margem tá pouca, tá muito, e se na margem você tá tendo lucro ou prejuízo, você tá no 0 a 0. Então, perceba, né, faça de fato esses pontos que eu mostrei aqui, né, só revisando quais são eles, né, você precisa identificar a sua margem, os seus custos invisíveis e a gestão, né, a gestão financeira do seu negócio. Você precisa ter um Prolabore, você precisa ter um Prolabore estabelecido. Então, tudo isso você precisa rever aí no seu negócio.
Já me conta aqui se você já faz alguma dessas coisas que eu falei, se você já fez e qual foi a sua experiência, o que é que você percebeu quando você fez isso. Eu vou querer saber aqui nos comentários. Já compartilha comigo, compartilha com a gente e eu quero saber como é que está o seu processo, como é que foi isso para você. Compartilha aqui comigo e o que você sente que precisa melhorar, né? Em que parte aí dessas etapas que eu falei, da margem, dos lucros invisíveis, da mistura ali da gestão pessoal com a empresa, o que você sente que, assim, de maneira urgente, que o seu negócio precisa mudar? Me conta aí, eu quero saber, tá bom? Então, lembre disso. O preço, ele é a mensagem. O preço é a mensagem. O preço comunica o seu valor, né? E o lucro é o que vai te indicar o que você precisa ajustar ou não. Tá bom, meus queridos, meus amores? Eu quero deixar uma reflexão para você que está me ouvindo agora. O seu negócio existe para te dar liberdade, para te dar lucro. E você merece viver uma vida mais rica. Eu sou Deise Freitas e esse é mais um episódio do Vida Mais Rica na Rádio Empreendedora. Obrigada por você estar aqui comigo, por estar até aqui. Obrigada por apoiar esse programa e por caminhar comigo nessa jornada de clareza e de consciência financeira. Já me segue nas redes sociais, o @deisefreitas.finanças. Já segue a Rádio.empreendedora e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, um beijão no coração e muito lucro para vocês. Tchau, tchau!